Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Dani Caro e estou aqui mais um dia para juntos fazermos duas coisas que amamos: ler, criar o hábito, desenvolver o hábito da leitura e ler, estudar Espiritismo. Estamos aqui eu, você e tu está escutando ao fundo uma gatinha brincando com uma bolinha. Não consegui chamá-la para tirar, então ela vai participar hoje, momentaneamente, daqui a pouquinho ela para, da nossa live, do nosso encontro. Então, a obra escolhida, se tu estás chegando agora, a obra escolhida para a gente começar esse projeto de ler Espiritismo juntos foi o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E nós já estamos no capítulo 24, que se chama O Impressionante Apelo. Se tu estás chegando agora, retorna, assiste as outras lives, fica por dentro dos assuntos, dos acontecimentos. Nós estamos aqui, resumidamente, falando num ponto em que André Luiz já está recuperado, né? Ele passou 8 anos no umbral, foi socorrido por intercessão da sua mãe, né? Que não reside em nosso lar, reside numa esfera um pouco acima, né? Do nosso lar. Então, André Luiz agora, que teve alta do hospital, né? Se tratou, foi morar na casa de Lísias. E está muito curioso e aproveitando esses momentos, né, de chegada para perguntar tanto quanto possa, porque ele está muito curioso com tudo aquilo novo para ele, né? Bom, mas vamos lá, que a gente fica louco para contar a história toda de novo, né? Mas vamos lá, que temos que continuar. Capítulo 24. O impressionante apelo. Ligado ao receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes ele começou a falar. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício à paz da terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz e ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo moradia, está entre aspas, né? E segue. Velha colônia de serviços, muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais, tá falando pro André, né?
Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo. Mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Então vamos parar que até aqui nós já temos muita informação. Vamos por partes. No primeiro parágrafo, André Luiz vai contar que eles estão dentro de casa, né? Lembra que no capítulo anterior, André Luiz se deparou com um tipo de rádio, né? Um aparelho parecido com um rádio para nós aqui na Terra. Agora, ele está falando de algo como uma televisão, né? Vamos nos situar no tempo. Aqui, inclusive, fala, estamos em agosto de 1939, né? Então, a TV estava em projetos ali de surgir para o grande público. Vejam bem a grandiosidade do nosso médium, Francisco Cândido Xavier, em trazer uma obra que traz à luz do conhecimento humano aparelhos que sequer existiam ainda, né? Cabe dizer que Chico era muito humilde em questão de conhecimentos, né? Como médium era bárbaro, né? A sua primeira obra ali me fugiu agora, mas eu vou trazer, que é o de Poemas, que foi a obra que o lançou, né? Como médium. E se lançou bem entre aspas, né? Porque a intenção de Chico nunca foi ser escritor, nem nada disso. Parnaso de Além Túmulo. Desculpa, agora me recordei. Parnaso de Além Túmulo, que é um livro de poemas, né, de autores desencarnados, obviamente, e que trouxe para nós pela primeira vez Chico, né, como um médium ali, psicógrafo, de uma qualidade indiscutível, né? A dizer que Monteiro Lobato, ao ler essa obra, falou, porque agora vamos fazer um parêntese aqui, né? Porque senão eu tendo a... Posso fugir muito do assunto. Vamos fazer esse parêntese bem pontual. Quando Chico surgiu com Parnaso de Além Túmulo, muita discussão aconteceu. Por quê? Tinha nomes muito conhecidos ali naquela obra, né? Então, muito se questionou da veracidade, né? Da autenticidade daqueles poemas, daquela obra. Mas fato é que a beleza da obra, né, até para os mais céticos, os que não acreditavam, era indiscutível. A dizer que Monteiro Lobato, ao ler, disse que se aquela obra não fosse realmente dos espíritos, Chico não mereceria uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas ele mereceria todas. Por que eu vim falar isso? Porque Chico, ele era muito humilde. Quem conhece um pouco da história do Chico, só um pouquinho, vai saber, nós vamos tomar conhecimento que Chico não teve muito acesso a estudos. E ainda mais, né, ele, se fosse assim, dele ser um grande escritor por si só, esse talento, né, teria surgido também de outras formas. Mas o fato é que a gente veio falar isso para ver que Chico, quando esse livro foi lançado, em 1944, trouxe à luz uma questão muito forte. Ele veio já para contar, e depois, nas próximas obras, Chico vai trazer à luz do conhecimento questões, conceitos que até hoje a ciência e a medicina ainda não descobriu. Então, estamos diante de uma obra de uma importância que nós não podemos ainda chegar perto de mensurar. E é por isso que nós somos tão gratos e tão apaixonados no bom sentido da palavra
pela nossa doutrina de amor. Então, eles estão na frente de uma espécie de televisão, é uma emissora, né, de televisão, de uma colônia muito antiga, como o Ulisses explica aqui, né? Uma colônia muito antiga que se chama Moradia. É uma colônia que está bem mais perto do umbral ali, né, da crosta terrestre. Ela serve para esse tipo de atendimento, né, emergencial. E esse locutor, esse apresentador, está na sua área de trabalho, no seu gabinete, como ele fala ali, e ele está muito apreensivo, dizendo: todo trabalhador que puder dedicar, além do seu trabalho, mais alguma hora de serviço para nos auxiliar na higiene mental da Terra, né, nesse serviço de boas vibrações, porque a Terra está passando por um momento crítico, né? As forças do mal estão ali trabalhando a todo vapor para contaminar a Europa para algo muito ruim. Estamos aqui falando da Segunda Guerra Mundial, né? Então é disso que vem tratar aqui. Vamos continuar então na nossa leitura. Aí André Luiz vai perguntar: que diz? Indaguei aterrado. Pois não bastou o sangue da última grande guerra? André está dizendo: não acredito, não bastou a primeira, né? Não bastou a Primeira Guerra Mundial, vai ter a segunda? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Olha só. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais, nos planos de vida nova, a que me recolhera, pois havia cidades de espíritos generosos, suplicando socorro e cooperação. Então André Luiz ficou bastante tocado, né, com essa notícia. E ainda mais porque Lísias nem conseguiu falar mais nada. Pela primeira vez, Lísias não me deu uma resposta, né? E aí ele tá contando aqui que ele tava... Nossa, tinha uma cidade inteira, uma colônia inteira que se destinava unicamente, né, ali a essa questão de higiene, né? Como ele fala aqui, ó, cidades suplicando socorro e cooperação, né? Olha que beleza, uma cidade inteira de espíritos preocupados com a Terra, né? Ele nunca imaginou essa bondade, que essa bondade existisse, né? Vamos lá. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia batida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos milhões de criaturas. Não seria, portanto, possível
atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores da nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Mas insta a considerar que a regra pertence à natureza. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Então, aqui um parênteses para o acontecimento em si, né, da notícia. Que o André teve uma dúvida no sentido assim, ele fala português, né, quis interrogar Lísias no sentido, eu achei que espíritos se falavam pela mente, né, não precisavam falar, não precisavam ter uma língua. E Lísias vai dizer que ele tem razão em partes, mas que, como a gente está vendo aqui, a evolução não dá saltos, tudo obedece aqui, né? Como ele fala, nada enganará o princípio da sequência. Importante nas leis evolutivas, tudo obedece uma questão evolutiva, então nós vamos indo devagarinho, né? Então a gente se viveu encarnado no Brasil, reencarnado no Brasil, por exemplo, vai desencarnar, sendo nós espíritos ainda, né, no nível de evolução aqui, esse que a gente está analisando, estudando, né, o nosso, né, muito provavelmente, pelo menos o meu, a gente vai sim continuar falando a língua portuguesa, né, nesse sentido. E aí Lísias fala, sim, não, dos espíritos mais puros, sim, eles são livres de todas as barreiras, se comunicam por pensamento, mas não é o caso aqui ainda. Tá, e vamos lá, vamos seguir. Neste íntere, interrompia-se a música, voltando o locutor. Então, lembra que ele disse que o interlocutor parou, o apresentador parou e ficou uma música tocando. Agora vai voltar o apresentador, né, a dizer assim. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para a guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados, dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. Então, este apresentador, né, da TV, do posto 2, da colônia Moradia, volta a falar e mais uma vez faz o apelo, né? Vamos irradiar pela Terra, porque tem massas muito pesadas de nuvens negras, né? Em cima ali da Europa, ele está dizendo. E que tem muitos espíritos, bons espíritos, né? A espiritualidade está trabalhando muito fortemente sobre esses políticos que tomam essas decisões. Só que ele está dizendo aqui que muitos deles não estão sendo tocados, né? Apesar de todo o esforço da espiritualidade, não estão sendo tocados. Tá difícil de conseguir intervir, levando algum bom pensamento, né, para retirar essa questão da iniciativa da guerra, da destruição, né? O enfermeiro permaneceu em silêncio, né, Lísias, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir.
Então, né, eles ficaram ali em silêncio, meditando, e a voz retornou. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Companheiros irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América. Agora vamos falar da América, né? Vamos ver bem. Deixa eu passar para cá um pouco o livro. Que presidem os destinos da América. Começai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao nosso alcance, vinde em nosso auxílio. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístimos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo, dilatemos nossa fé, que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima, que seus olhos não conseguiram conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados, os irmãos de Moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. Vamos parar um pouquinho aqui, então. Então, eles seguiam ali e depois de alguns minutos, como André contou, voltou, né, a transmissão da TV ali, daquele canal, onde mais uma vez esse irmão fazia o chamamento, né? Fazia o chamamento para os telespectadores, vamos dizer assim. Então ele estava chamando mais uma vez a todos que estivessem assistindo, né? Agora ali os da América, né? Porque nós estamos aqui no Brasil e tal, fazendo uma invocação para que nós também, porque nós também íamos acabar sendo afetados, né? Ele fala aqui, mães que vão sofrer, né? E nós sabemos que sim, inclusive soldados brasileiros foram para a guerra, né? Então ele está pedindo, quanto cada um de vocês puder, se junte a nós, né, nesse trabalho. Para nós aqui encarnadas na Terra, reencarnados, a gente pode achar que é muito pouco ficar irradiando, né, e vibrando. Mas ao longo do estudo das obras a gente vai entender a força disso. Por isso uma cidade inteira, né? E a Lísias diz aqui, me dói o coração, né, de ver o apelo dos moradores ali de Moradia, né, que é o nome da colônia. Mas não tem jeito, a Terra vai passar pela guerra e vai ser muito triste o que a gente vai viver. É isso que aconteceu aqui nesse parágrafo, né? E André Luiz vai continuar. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso. A situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de Moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui inúmeras numerosas assembleias,
Mas o ministério da união divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições de homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. Olha só. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir, no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. E aí terminamos aqui a leitura deste capítulo, que não é para nós, né, um final feliz aqui da leitura desse capítulo, mas bastante, assim, informativo, né? E o que Lísias vai dizer? Conta aqui, né? Porque André Luiz perguntou, não tem como impedir que isso aconteça, né? André, da mesma forma que nós, ainda com aquela infância espiritual, né, daquele Deus que nós fomos ensinados, né, que nos priva de tudo só porque a gente quer, né, porque a gente vai pedir ou porque a gente vai pagar de alguma forma por uma troca de favores ali com Deus. Pede, mas não é só Deus dizer para não acontecer e não vai acontecer? Claro que Deus teria essa força, óbvio, mas o nosso Deus aqui, o Deus à luz da fé raciocinada, da doutrina espírita, é este Deus aqui que está sempre nos cuidando, sim, né? Nada acontece sem que Deus permita, né? E Deus também não perde controle, mas que sim, planta e colhe. Então ele está dizendo aqui que como personalidade coletiva, porque nós temos cada um sua personalidade individual, né? E temos a personalidade coletiva, que é uma questão complexa de entender, sim, porque muitas vezes a gente vai pensar como que um inocente vai pagar por uma coletividade, né? Mas a gente sabe que há injustiças, mas não há injustiçados. Então, tudo obedece a uma ordem, mas como personalidade coletiva, isso que nós não vamos perder o foco aqui, como personalidade coletiva, a gente nutriu o quê? Forças, poder, né? O culto pelo poder, essas nações, uma querendo discutir e brigar com a outra, qual que tinha mais poderio, econômico, social, né? E isso tudo vai criando um veneno, como ele fala aqui, que precisa ser expurgado em algum momento, né? Porque o balão de tanto assoprar uma hora estoura. Então, o Ministério da União Divina, que é um dos 6 ministérios do nosso lar, vamos relembrar, é um dos 2 ministérios, né, de maior elevação, já tinha noticiado ali, estava preparando os moradores da colônia Nosso Lar para a guerra que ia acontecer, né? E que ia impactar, com certeza, inclusive, a colônia Nosso Lar, apesar de se situar no Brasil. Então, assim, nós terminamos a leitura deste capítulo, né? Uma leitura bem elucidativa, capítulo 24, que nós lemos, né? Conhecemos aqui a espécie da televisão que já existia lá em Nosso Lar há muito tempo. E obrigada por hoje, gratidão à espiritualidade que nos acompanha, nos inspira e pedimos que eles permaneçam conosco, hoje e sempre, e que assim seja.